Ok, vamos então hoje gravar uma transmissão de uma aula síncrona de análise 1, o segundo roteiro. Hoje eu estou de máscara aí porque aqui em casa tivemos aí a ocasião aí de um sintoma, né? A gente vai ter certeza amanhã, que amanhã é o resultado do exame. Então bora aí para a nossa aula então, abertura e depois a aula. Opa, é nós aqui. Roteiro de estudo 2, conjuntos finitos, enumeráveis e não enumeráveis. Aí a gente começa a tentar dar um nó na cabeça do estudante, né? A gente tem uma noção que acompanha a gente desde ali dos primórdios de conjuntos finitos e também uma ideia de infinito, que é a ideia dos números naturais, né? E ainda a gente tem uma ideia também de tipo, número de elementos de um conjunto finito. Então a gente consegue, né, dizer, tal conjunto finito tem tantos elementos, né? E tem uma ideia da noção de cardinalidade. Cardinalidade é uma classificação de um conjunto em termos vamos dizer assim, da quantidade de elementos, né? Então você tem os finitos, você tem os enumeráveis, né, que é o caso dos naturais, e você também tem uma terceira classe, que é dos não enumeráveis, que é o caso dos números reais, né? A gente vai chegar aí nesses conceitos com um pouco mais de atenção, tá? Mas o conceito de cardinalidade é uma generalização para a ideia de quantidade, de número de elementos, né? Porque a cardinalidade vai lidar com a infinitude também, né? Vai lidar com os finitos e com os infinitos, né? Tentando aí botar um pouco de ordem nesses conceitos aí de infinito, só tem um tipo de infinito, todo infinito é igual, não, tem infinitos diferentes, né? Como é que é essa ideia, né? Que a noção de infinito, a gente não tem saída, né? A noção de infinito, ela entra para a gente direto, é uma coisa que no conceito de limite, por exemplo, quando a gente está falando de limite, né, a gente tem que lidar com o infinito, tá? E a ideia de infinito já chega naturalmente com a ideia né, da sucessão de números naturais. Eu tenho um número natural, depois eu tenho outro, depois tenho outro. Esse processo para? Não, não para. Os números naturais estão sucedendo um ao outro. Isso já é uma ideia de infinito também, tá? Então, bora lá para a ideia de infinito aí, primeiro com a ideia de cardinalidade, né? A gente começa com a definição de cardinalidade. A gente vai dizer que dois conjuntos, A e B, têm a mesma cardinalidade se a gente conseguir montar uma bijeção entre A e B. E nesse caso a gente cria essa relação, esse tiozinho. Então o A tem a mesma cardinalidade que B. Aí tem um pessoal que usa uma palavra equipotente, né? Ah, no caso de conjuntos finitos, então você pode contar os elementos, né? Mesma cardinalidade vai ter como consequência a mesma quantidade de elementos. Então, a gente vai também estabelecer essa notação Fn. Fn nada mais é do que essa sequência finita aqui de números naturais de 1 até n. Então, Fn é como se eu fosse contar 1, 2, 3 até n, né? E aí, com essa definição de cardinalidade, eu vou dar três nomes, né? Então, aqui, ó, dado o conjunto A, a gente vai dizer que o A é finito, né? Se ele for vazio, se não tiver elemento, ou se ele tiver a mesma cardinalidade de um desses Fn's aqui, né? Então, um conjunto é finito se ele for vazio, se não tiver elementos, ou se eu puder contar ele de 1 até n. É isso que é a ideia da bijeção com Fn. B. Um conjunto é infinito se ele não for finito. Ou seja, ele não é nem vazio e eu não consigo montar uma bijeção com Fn.
Tá? E dentro da classe dos infinitos, eu tenho duas subclasses. A que é chamada enumerável, né? É que se ele for, perdão, né? Não é dentro da classe dos infinitos não, né? Eu tenho o finito e tenho o infinito. E aí eu tenho uma outra classe que eu vou chamar de enumerável, né? Os enumeráveis são os finitos, né, do item A, ou aqueles que têm uma bijeção com os naturais. Quer dizer, não é finito, né, mas eu consigo contar ele e minha conta não para. Tipo, 1, 2, 3, da mesma forma que eu conto os naturais, eu conto esse A. Então ele é numerável se ele for finito ou se eu puder começar a contar ele e não parar mais. Ou seja, ele tem a mesma cardinalidade que os naturais, né? E aí a ideia do enumerável é porque eu posso enumerar, posso contar, tá? Ou seja, em outras palavras, a gente pode organizar numa sequência, né? Um conjunto enumerável, eu posso apresentar ele numa sequência infinita, assim como eu apresento os naturais. Os naturais é 1, 2, 3, vírgula, reticências. Então eu posso, um enumerável eu posso apresentar dessa forma. E aí o não enumerável é aquele que não é enumerável, ou seja, ele não é nem infinito e eu nem consigo sequenciar seus elementos, tá? Então bora lá, né, estabelecidas essas nomenclaturas. Exemplo, né, conjuntos finitos, né? Então tem aí vários conjuntos finitos, 1, 2, 3, ABC, meses do ano, né? Tem alguns exemplos, pense em alguns exemplos aí, dias do mês, né? Deixa eu ver, uma olha o conjunto finito, né? Quantidade de pixels na tela de uma TV, né? É muito, mas é finito. Então a gente tem uns finitos grandões, né? Mas assim, é finito, né? Ah, número de centavos na conta do homem mais rico do mundo, entendeu? É muito centavo, mas é finito, tá? E por aí vai. Ok. Exemplo B, 2n. 2n é uma notação para os números naturais pares, né? Então a gente pode listar os números pares numa sequência, né? 0, né? Eu não diria naturais, né? Eu diria os números inteiros positivos, porque para mim o zero não é natural, mas toca o barco aqui. Isso aqui é só uma briga de nomenclatura, uma briga política. Mas vamos, né, números inteiros não negativos pares. Então 0, 2, 4, 6, 8. Então, pô, listei. Se eu listei os caras, mesmo que eu não pare, é numerável, tá? Mas como assim numerável? É numerável. Aí eu posso fazer essa função aqui, ó. N vai em 2n, né? Então, essa função aqui é uma bijeção, né, dos naturais com os números pares, tá? Aqui está pedindo para você provar que é uma bijeção. Então faz essa prova aí que é exercício, tá bom? Então aqui na verdade você tem que, aqui uma coisa é básica, né? Para poder dar certo do jeito que coloquei aqui em cima, vou permitir que você trate os naturais começando do zero. Senão eu teria que tirar esse camarada aqui, mas isso não faz a menor diferença, né? Tá aqui. E aí prova que essa função aqui ela é bijetora, tá? Ok. Então fica aí a missão de provar, mas não é difícil. Exemplo também dos números naturais ímpares, né? Também é uma sequência enumerável, né? Então tá lá, inteiros. Aí já inteiros a gente já começa a achar que ele não é numerável. Não, inteiro não é numerável porque ele é infinito de um lado e infinito do outro. Porque até onde eu vi, o enumerável é aquele que é infinito só de um lado.
Mas veja bem, isso é um ponto de vista, né? Então a gente pode pegar os números inteiros e começar assim, ó, 0, o 1 e o seu oposto, o 2 e o seu oposto, o 3 e o seu oposto. Repara, eu comecei a contar, tô contando, e do jeito que eu tô contando, eu vou contar todo mundo, não vai faltar ninguém, tá certo? Então, eu tô criando aqui, tá, uma bijeção com os naturais e os inteiros. Opa! É mesmo, professor? É mesmo, né? Primeiro elemento dos inteiros é o zero, o segundo é 1, o terceiro é o menos 1, o quarto, e você pode formalizar essa contagem com essa função aqui, f de n em z, né? Que vai aonde? Vai em n sobre 2 se o n é par, e vai em menos n menos 1 sobre 2 se o n é ímpar. Isso é uma bijeção, tá certo? Todo inteiro corresponde a um único natural, e todo natural vai num inteiro. Opa! Bijeção de n com z, então o z é enumerável. Poxa, professor, mas ele é infinito dos dois lados e o outro é infinito de um lado só. Não, que ele é infinito dos dois lados é um ponto de vista. Se você reorganizar suas ideias, ele é infinito de um lado só. Tá? Com essa enumeração aqui permite a gente enxergar os inteiros como sendo infinito de um lado só. Depende de como eu conto ele, né? Tá? Epa! Mas não há falhas no meu raciocínio, tá bom? Então, essa função é uma bijeção, você pode provar que ela é uma bijeção, tá certo? Sendo assim, você exibiu uma bijeção entre os naturais e os inteiros. Sendo assim, os inteiros cumprem a definição de serem enumeráveis. Ah, então tá bom, professor. Acreditei. Então tá, não é só acreditar, tá demonstrado, né? Não é uma questão de fé, é uma questão de olhar a demonstração e apreciar ela. Conjuntos finitos e cardinalidade. Vamos dar uma olhada em conjuntos finitos e cardinalidade. Para conjuntos finitos, a cardinalidade de A se resume ao número de elementos. Então eu vou classificar ele na cardinalidade de um conjunto finito, né? Deixa eu aqui, ó, hashtag A, né? Sustenido A. Se o conjunto é finito, então é o número de elementos, né? Aí a gente deu vários conjuntos aí finitos e dá para dar cardinalidade de alguns. Eu só vou ficar devendo o número de centavos do cara mais rico do mundo, mas dá para fazer a conta aí, tem que pegar a riqueza dele em dólar, converter, dá para fazer, dá para chegar lá, né? Mas, por exemplo, meses do ano, 12, tá? Dias da semana, 7, enfim, né? Dá para dar a cardinalidade de qualquer conjunto finito. Às vezes você não consegue dar a cardinalidade, mas você pode jogar, falar, é menos que tanto, tá? Bora lá então. Quando a gente ou uma propriedade que é muito da natureza dos conjuntos finitos. Quando a gente está com um conjunto finito, se você pega um subconjunto próprio de um conjunto finito, né, é garantido que o B tem uma quantidade menor de elementos. Se eu pegar uma parte de um conjunto finito, né, é garantido que essa parte é menor, né? Ou seja, quando A é finito, os seus subconjuntos próprios, aqueles que são subconjuntos e não são iguais a tudo, têm uma quantidade menor de elementos. A gente vai ver que quando a gente está com conjuntos infinitos, essa regra não vale. Essa regra ela se perde, tá? Então vamos olhar aqui conjuntos infinitos e cardinalidade, né? Quando a gente está com conjuntos infinitos, a cardinalidade de um conjunto torna-se um conceito mais abstrato do que a contagem de seus elementos. Então a gente vai dar uma classificação. O conjunto, né, se ele é
se ele tem bijeção com os naturais, ele tem uma cardinalidade que a gente vai dar um nome, né? Mas vai ser um nome, porque não dá mais para contar elemento, uma vez que o processo de contagem não para, tá? Por exemplo, vai acontecer, né, e isso até caracteriza conjuntos infinitos, né, de você ter subconjuntos próprios, né, com a mesma cardinalidade que o conjunto original. Bora lá dar uma olhada? Olha aqui os naturais e os pares. Na primeira vista, os pares têm metade dos elementos de n, tá? Mas acontece que eles têm a mesma cardinalidade, né? Os pares é um subconjunto próprio de n, né? Mas eles têm a mesma cardinalidade. Então, cardinalidade é uma abstração para a contagem de elementos, né? Mas que você perde esse elemento, essa ideia intuitiva e básica de se um conjunto é menor, menor, né? Ele tem menos elementos. Aqui não, o conjunto é menor no certo sentido, né? Ele cabe aqui dentro, né? Os pares cabem dentro dos naturais e ainda sobra, né? Tem elementos naturais que não são pares, porém, na cardinalidade, eles são iguais. Já começa a dar umas coisas que começa a quebrar o intuitivo, né? Outra coisa, a gente acabou de ver, e soou estranho, que os naturais e os inteiros têm a mesma cardinalidade, né? Veja bem, você tem ali, entre aspas, né, o dobro de elementos, né, de n em z, porque você oferece para cada elemento n, você oferece o oposto, mas em termos de cardinalidade é a mesma, né? Em termos do ponto de vista que você pode contar, estabelecer um primeiro e contar a partir dali, eles têm a mesma cardinalidade. Então já começa a dar um choque, né? Então o n é um subconjunto próprio de z, mas eles têm a mesma cardinalidade. Então a ideia de contar elementos já começa a ficar uma ideia bem mais abstrata, né? Vamos ver um outro exemplo que vai dar uma ideia do quão fundo que é o buraco do coelho aqui na Matrix. Proposição 1. O intervalo 0,1 e a reta, intervalo aberto 0,1 e a reta real tem a mesma cardinalidade. Pá, olha aí. Um intervalo aberto, que é um pedaço pequeno da reta, né, tem a mesma cardinalidade, ou seja, a tendência da cardinalidade é te induzir a contar elementos, mas a partir do momento que você não está com um conjunto finito, contar elementos não faz muito sentido, para falar a verdade, né? Então o conceito de cardinalidade ele estabelece a existência de uma bijeção, uma função, tá, bijetora entre o intervalo aberto e a reta. Isso existe. Então está aqui a demonstração. A função f de 0,1 em R, que pega o x e leva na tangente de πx menos π sobre 2, é uma bijeção. Tá? Então está estabelecida uma bijeção. Para cada valor aqui do intervalo 0,1 aberto, eu tenho um número real e vale a volta. Para cada número real, eu tenho um número aqui no intervalo 0,1. Tá? Conforme o ângulo, né, conforme eu vou de 0 a 1, o ângulo πx menos π sobre 2 vai percorrer o intervalo menos π sobre 2, π sobre 2, e eu vou, né, e esse intervalo ele é levado objetivamente numa reta vertical, né, pela função tangente. Então, olha aí, o mesmo fenômeno que aconteceu com os naturais aconteceu com a reta real, né? A reta real ela tem a mesma cardinalidade que uma parte dela, uma parte própria. Os naturais, né, têm a mesma cardinalidade que partes próprias dele. Os inteiros têm a mesma cardinalidade que partes próprias dele também. Então a gente tem essa ideia. O certo, quando você fala de cardinalidade, é evitar a palavra número de elementos, tá? Porque quando o conjunto é infinito, ele não tem um número de elementos.
ele tem um comportamento, tá? Bora lá então. Então aqui a gente está falando que de fato essa ideia de subconjuntos próprios terem a mesma cardinalidade do conjunto é uma propriedade de infinitos. Só os infinitos têm essa característica, né? Os finitos não têm essa característica, né? E aí você pode até definir conjunto infinito dessa forma. Um conjunto C é infinito se tiver a mesma cardinalidade de algum dos seus subconjuntos próprios. Então, se eu conseguir uma abjeção entre C e um subconjunto próprio dele, eu já garanto que ele é infinito. Porque se fosse finito, isso não poderia acontecer, né? A gente tem um monte de armadilhas mentais que o conceito de infinito põe pra gente. A gente tem um termo em inglês que chama mind trap, né? Uma armadilha mental, uma brincadeira, né, um mind trap que vira uma brincadeira, é a ideia do hotel de Hilbert. Tá? É um hotel com infinitos quartos. Então, é uma brincadeira. Então, você vai montar um hotel que tem ali a mesma quantidade de quartos que os números naturais, né? E aí esse hotel é um hotel maneiro, né? Se eu fosse dono desse hotel, né, e fosse um hotel num lugar muito legal, eu ia estar tranquilo porque ele sempre tem vagas, né? O hotel de Hilbert, aquela plaquinha de há vagas, ela nunca se apaga. Então vamos dar uma olhada aí. Às vezes ele parece que está lotado, mas ele nunca está lotado. Vamos lá então. Tá. Vamos lá. Aqui tem um poema aqui, né? Uma bela metáfora que nos mostra claramente a verdade sobre a essência do infinito. Ele acolhe o finito, ele tem o finito dentro dele e continua infinito. Acolhe o infinito também e continua infinito, né? Ele acolhe e solta o finito e o infinito, né? Então ele tem ali uma constância, né? Hotel de Hilbert, a placa de sempre há vagas, sempre há vagas, né? Então a gente tem uma série de desafios para brincar com o conceito de infinito, né? Bom, o Hotel de Hilbert, né, nunca deixa um viajante sem um quarto, né? Então é porque ele tem infinitos quartos e um gerente muito inteligente, tá? Né, o gerente é um cara contratado, né, com muita propriedade. Então ele tem lá os quartos que são numerados a partir do 1, né? Ok, desafio 1. Tá lá o hotel, todos os quartos estão ocupados e chegou um turista que não reservou a sua passagem pela internet. Chegou lá, poxa, eu tô querendo um quarto. E aí o recepcionista falou assim, menino, tá esgotado, mas a placa tá dizendo que tem vaga, né? Chamou o gerente, né? E aí a pergunta é, o que você faria se fosse o gerente do hotel de Hilbert para acomodar o turista? Pô, tá lá, tem vaga, né? Mas tá todo mundo nos quartos, né? Esse primeiro desafio é o seguinte, o gerente, né, o gerente formado em matemática pela Rural, fala assim, não, tranquilão, oferece ali um brinde, né, para todos os hóspedes, né, e faz o seguinte, fala para o hóspede do quarto 1 e para o 2, do 2 e para o 3, né, pede para ele ir para o quarto para o lado, né, falar que vai fazer uma manutenção, dá um brindezinho e manda ir para o lado. E aí você faz isso. Quando você faz isso, todo mundo fica acomodado. Quem já estava acomodado fica acomodado, só que o quarto 1 fica vago. E aí você põe o viajante no quarto 1. E não precisa apagar a plaquinha que sempre há vagas. Mas aí, né, já botei o viajante lá no quarto 1, chegou mais 5 pessoas, né, que também não reservaram, né?
Aí o recepcionista falou assim, cara, uma pessoa eu consigo colocar, mas 5 vou chamar o gerente. Aí o gerente chega, né, muito bem vestido, e vai falar, não, eu tenho vagas para vocês todos, não, e não vão precisar ficar todos no mesmo quarto, que essa tinha sido a ideia do recepcionista. Fica tranquilo. O que eu vou fazer? Vamos de novo dar um brindezinho, né? Pega o hóspede do quarto 1, pede para ele para o 5, o do 2 e para o 6, o do 3 e para o 7, e assim sucessivamente. Todo mundo vai para um quarto e vai ter 5 quartos vagos. Então, pegamos aí, até o recepcionista pegou essa jogada. Desafio 3. Né? O que aconteceu? Os hóspedes do quarto 1 a 10 acabaram aí sua conferência e foram embora. Né? E aí ficaram 10 quartos desocupados. Né? Falar assim, ó, tem vaga aí, né? Mas a gente gosta de ocupar os quartos, né? A gente gosta do hotel sempre lotado, né? E aí chamou o gerente. O que a gente faz agora? Vagou 10 quartos e a gente sempre fala que o hotel está com a capacidade máxima, né? A gente fala que sempre há vagas, né? Mas a gente nunca tem vaga, a gente, né? Como é que faz? Não, sempre tem vaga, mas os quartos são sempre ocupados. Você falou errado. O que a gente faz? Vagou 10 quartos, pega o cara do 11, põe no 1, pega o cara do 12, põe no 2 e assim sucessivamente. E aí o hotel fica lotado de novo. O desafio 3 é um desafio tranquilão. O desafio 4 começa a ser mais desafiador. Já que nesse universo tem um hotel com infinitos quartos, a gente também tem um ônibus com infinitos passageiros. E esses camaradas aí não fizeram reserva, quiseram aprontar com o hotel. Chegou o ônibus com infinitos passageiros. Aí o atendente falou assim, se fosse finitos, eu já sabia fazer, mas como são infinitos, eu vou chamar o gerente aqui. E aí que está lançado o desafio. Qual é a solução? Né? A solução padrão para esse problema é pegar então, para liberar infinitos quartos, é fazer aquela ideia dos pares. Né? Então vamos pedir para o hóspede do quarto 1 ir para o quarto 2, do quarto 2 ir para o 4, do quarto 3 ir para o 6. Então a gente faz esse remanejamento. Todo mundo continua alojado no hotel, só que os quartos de numeração ímpar estão todos vazios depois desse processo. E aí eu ponho o pessoal do ônibus nos quartos ímpares. Ok? Desafio 5. Desafio 5 é o universo conspirando contra o gerente. Chegam infinitos ônibus com infinitos passageiros. Aí o atendente ficou doido, correu pro gerente e fala, e agora? Agora a gente está lascado, vamos mandar esse povo embora. Cara, o gerente fez matemática na rural, o cara é cascudo, né? O cara é cascudo. Não, mano, vamos botar os caras aí tudo aí. Mas como? Como que você vai fazer isso, gerente? Você é louco, você é louco. Fica tranquilo. Faz o seguinte, então. A gente, né, faz o quê? Pega os números primos, né? E aí, né, para cada ônibus você vai atribuir um número primo. Então, o primeiro ônibus que chegou é o 2, né? É assim? Oi, peraí. E aí eu ponho nos múltiplos. Ah, peraí, tem um. Peraí, múltiplos. Eu acho que. Não, é bem isso. Aí você põe nos múltiplos. Peraí que tem. Peraí, deixa eu ver, tem um negócio aqui. Ah, não, não é aqui não. Ah, peraí. Desafio 5. É com os números primos. E aí você vai pôr nos múltiplos do 2.
Depois você vai pôr nos múltiplos de 3, múltiplos de 5. Então, vai pegar o pessoal. Eu acho que é isso. Agora falhou, mas você vai usar primos. Eu acho que são as potências dos primos, professor. Potência dos primos! Olha, essa aí, tá vendo? Eu não sou formado na rural, por isso que eu esqueci. O gerente tem que ser formado na rural. Isso, fixa um primo. E aí você coloca todos os hóspedes na primeira potência do primo, né? Depois você coloca o primeiro ônibus na segunda potência desse número primo e por aí vai. E ainda vai dar tudo certo, vai colocar esses infinitos passageiros, desses infinitos ônibus no hotel. Valeu, Carol. Carol, eu vou dar um 01 para essa menina aí. Cadê aqui, ó? Botar aqui. Me salvou. 01 Carol P. Deixa eu lembrar depois de dar de pontuar ela com esse negócio. E aí tá contada a história. Conjuntos enumeráveis, então, vamos voltar para um pouco de matemática. E aí tem uma proposição, tem um resultado sobre conjuntos enumeráveis. Todo subconjunto de um conjunto enumerável, ele vai ser enumerável também, tá? Então a demonstração, a Carol pegou um erro de digitação, né? Que se for finito, enumerável é finito ou infinito. Se ele for finito, tá tranquilo, porque subconjunto de finito é finito. Então o caso infinito, a gente tem aqui essa situação. Então o A é enumerável e o B é um subconjunto. Como o A é enumerável, eu consigo listar ele numa ordem, x1, x2, x3, né? E aí a gente vai fazer essa brincadeira. Vamos pegar N1, o menor inteiro positivo dessa enumeração, né? Tal que o xn1 está em B. Em algum momento, algum desses caras vai estar em B. Então pega o primeiro, o N1 é o primeiro cara que está em B. Depois o N2, né, é o menor inteiro maior que N1, que o xn2 está em B. Aí vai ter um segundo cara, né, e aí eu vou colocando, né, vou montando essa sucessão, né, N1, N2, N3, né, até o NK. Né. E então o que a gente tem? A gente consegue escrever o B como sendo xn1, xn2, reticências, xnk e por aí vai. Né. Ela vai ser uma enumeração do B. Né? Entre outras palavras, vai ser uma abjeção de N com B, de K com NK. Né? E aí a gente tem a definição, né? A gente tem aí a enumeração do B. Tá? O B pode ser o B pode ser finito. Né? Nesse processo, ou o B vai se exaurir, ou você vai ter uma enumeração. Faltou só considerar um caso, né? Se o B for finito, acabou, né? Então ele é enumerável. Se ele for infinito, vai acontecer esse fato aqui. A consequência, né? Corolário, o conjunto dos números primos é enumerável. Por quê? Porque é um subconjunto dos naturais, que é enumerável, e todo subconjunto de enumerável é enumerável. Aqui tem uma polêmica, né? O pessoal fala, mas o número dos primos é enumerável? É. Então me fala qual é o primo número 5.342. Olha, o fato, a natureza de ser enumerável não significa que você é capaz de dizer a ordem. Né? Ser capaz de estabelecer uma ordem. Né? O primo 5.432 você é capaz de encontrar. Tá? Tem uma regra para encontrar. Né? Mas essa regra não é explícita, você não tem uma fórmula geral para listar os números primos. Tá? Mas você sabe que a natureza deles é essa. Então tem gente que fala que não pode ser, que se for enumerável você tem que contar os elementos de alguma forma, tem que listar. Listar você consegue, entendeu? Só que você não consegue dizer aí qual é a função que faz isso, embora exista essa função, tá? Porque a natureza dos números primos é essa.
tá? Então, corolário 2. Um conjunto infinito não enumerável não pode estar contido em um conjunto enumerável. Tá aí, é uma consequência, né? Porque subconjunto de enumerável é enumerável. Então, se você tem um infinito não enumerável, tá? Ele não pode estar dentro de um enumerável. É a natureza do processo. E aí, esse corolário, ele apresenta para a gente esse conceito. O infinito enumerável é, entre aspas, o menor, tá, dos infinitos. Porque ele não pode, né, o não enumerável não pode estar contido no enumerável. Então, você tem esse impedimento. Então, o infinito enumerável é o menor dos infinitos em termos de continência, tá? Eu não posso colocar um não enumerável dentro de um enumerável. A gente vai ver que o contrário acontece. Eu consigo colocar um enumerável dentro de um não enumerável, né? Então, esse menor nesse sentido de inclusão. Proposição 3. Para cada n em n, né, seja n um conjunto enumerável. Então, a união de infinitos enumeráveis é enumerável. Isso aqui é a ideia, um pouco da ideia daquele infinitos ônibus com infinitos passageiros. Ou seja, você vai colocar todo mundo dentro de um hotel enumerável, né? Vamos ver a demonstração desse processo, né? Como cada n é um conjunto enumerável, a gente consegue listar cada um dessa forma. Tipo, en é um xn1, xn2, xn3. Né? E aí o que acontece? Como a hipótese é que eles são enumeráveis, a gente tem uma continuação finita ou infinita. Né? Então a gente consegue colocar esses elementos no formato de uma matriz, né, que pode acabar ou não. Esses resistências entre parênteses pode acabar ou não. Então eu tenho aqui o E1 é o x11, x12, x13, né, e por aí vai. Então eu consigo listar eles dessa forma, né? E aí como é que a gente vai fazer? A gente vai começar a dar uma enumeração em termos de setas, né? Aqui assim, ó. Aqui, 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 aqui. Tá? Então começa, esse é o primeiro, x11. Aí o segundo é o x12, o terceiro é o x21. E aí o quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. E por aí vai. Então eu vou estabelecer essa enumeração aqui. Né? E aqui fala, percebamos, como indicado por setas diagonais, que os elementos da união podem ser listados sequencialmente dessa forma. O 1 é esse aqui, que é o x e j, onde i mais j é igual a 2. O segundo e o terceiro, né? Aqui enumerou ao contrário, né? Aqui, na verdade, deixa eu consertar. Eu botei seta, mas aqui não tem muito... Eu gostei da seta de cima para baixo, mas aí pode fazer de seta de baixo para cima também, não tem problema. Então, para concordar com a regra de formação, eu troquei as setas aqui. Então, o primeiro é esse, o segundo é esse, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Por aí vai. Então, ficou. Primeiro é o x e j, onde i mais j é 2. O segundo é o x e j, onde i mais j é 3. Então, começa com 2 aqui. E o i é 2. E por aí vai. Ó. Tá? E aí a gente tem uma enumeração dessa reunião infinita. Tá legal? E aí ficou aí reunião infinita de conjuntos enumeráveis é enumerável. Reunião, perdão, ó, não é infinita, é reunião enumerável de enumeráveis ainda é enumerável. Tá? Não vamos nos perder. Proposição 4, seja ômega um conjunto enumerável. Então, o produto cartesiano de enumeráveis é enumerável. Olha que doido, hein?
olha que doido. O produto cartesiano, que supostamente tem o dobro, né, que se você pegar o cartesiano de um finito, né, o dobro não, tipo, é o dobro. Se tem um conjunto com 2 elementos, o cartesiano vai ter 4. Né? Mas no caso de enumerável, ele continua enumerável. Tá? Bora lá. Se o ômega é finito e ele tem n elementos, então o ômega cartesiano ômega vai ser finito com n quadrado de elementos. Então acabou, não tem o que fazer. Agora vamos pegar o ômega infinito enumerável. Então, como ele é enumerável, eu tenho essa sequência aqui, ó, x1, x2, né? E aí a gente tem então que o cartesiano é formado pelos pares xi, xj e j em n. Né? Então, para cada k fixado, esse conjunto aqui, ó, ômega k, que é o ômega cartesiano xk, né, ele é enumerável, porque eu fixei a segunda coordenada, né, e deixei correr a primeira. Repara que o cartesiano, então, é a reunião enumerável dos ômegas k, que pela proposição é enumerável. Então ele é enumerável. Acabou. Fim de papo. Tá? Mais um corolário que é obtido por indução sobre N. Né? Corolário 3. Seja ômega um conjunto numerável. Então, o produto cartesiano finito, né? Produto cartesiano de ômega, ele por ele mesmo n vezes é enumerável. Então, por indução, né? Para 2 é enumerável, para 3 é o 2 com mais 1, ambos enumeráveis, e aí vai indutivamente obtendo conjuntos enumeráveis. Agora, a consequência mais importante dessa proposição é uma pancada que a gente tem na nossa intuição. Né? Já é uma coisa relativamente, né, amarga de engolir, é que os inteiros têm a mesma cardinalidade que os naturais. Agora, um pouco mais amargo de engolir, mas verdade, né, vamos dizer assim, nutritivo, é que o Q é enumerável. Aí você fala assim, não, cara, o Q ele é muito maior que os inteiros. São todas as frações. Né? Como é que eu vou começar aí a estabelecer uma contagem de fração? Tá, eu tenho o zero. O zero é um inteiro e é uma fração. Qual é o próximo depois do zero? Vou chegar lá. Se liga na demonstração. Todo racional é uma fração irredutível A sobre B, onde A e B são inteiros. Então, cada racional pode ser identificado com um par de inteiros. Então, o A sobre B ele é identificado com o par AB, numerador, denominador, da fração irredutível. Tá? Senão eu vou ter várias frações que representam o mesmo par. Né? Vários pares representam a mesma fração, mas eu vou pegar só a irredutível. Pela proposição 4, o Z cartesiano Z é numerável. E então, o Q, né, como a gente vai ter frações com a mesma fração identificada com vários pares, né, entre aspas, né, nem todo par, por exemplo, o par 1, 2, ele está relacionado com a fração meio. Né? O par 2, 4 seria da mesma fração, mas ele nem está relacionado. O par 2, 4 nem está na contagem que a gente fez, porque a gente pegou só as frações irredutíveis. Né? O par 2, 4 seria do meio, mas ela nem, né, não tem nenhum número racional que chegue em 2, 4. Então você tem uma injeção, uma função injetora dos racionais nos pares de números inteiros, e os pares de números inteiros, ambos são enumeráveis. Então o cartesiano é enumerável. Então você tem uma função injetora de Q num subconjunto, né, dentro de um enumerável. Então você tem uma injeção dentro de um enumerável. Então a imagem dessa injeção, né, é enumerável. E como uma função ela é sobrejetora à sua imagem,
Então você tem automaticamente uma bijeção dos racionais com um conjunto enumerável. Tá bom? Então, estamos aí com essa ideia muito doida de que então os racionais são enumeráveis. Tá? E a ideia da enumeração dos racionais é a mesma ideia das diagonais. Você vai pegar as frações irredutíveis e vai fazer aquelas diagonais. Então você consegue sim estabelecer uma ordem, né? Um primeiro elemento, um segundo, um terceiro, um quarto, um quinto, por aí vai. Tá? Conjuntos não enumeráveis. Né? Tá faltando apresentar um não enumerável, um infinito não enumerável. Né? A natureza do não enumerável é infinita mesmo. Proposição 5. O intervalo aberto, 0, 1, é não enumerável. Como é que a gente faz isso? A gente faz uma demonstração por absurdo. A gente vai supor que ele é enumerável e vai chegar numa contradição. Bora lá então. Para cada número no intervalo 0, 1, a gente vai considerar sua representação decimal infinita. Né? Cada número aqui dentro é um 0,1, uma 2, a 3, né? Que pode ser tomado infinito. Por exemplo, o 0,5 é um camarada que mora aqui dentro, mas eu não vou pegar essa representação dele, eu vou pegar essa aqui, ó, 0,49999, tá? Ah, professor, mas 0,5 não é 0,4999, essa reticências indica que esse 9 não para. Uma vez que ele não para, né, você não consegue diferenciar o 0,5 do 0,4999. Se eles fossem diferentes, na hora que você fizesse a subtração teria que dar zero, mas o zero nunca chega. Tá? Então tá aí, representação decimal infinita. Então tá aqui. Então cada AI aqui dentro dessa representação é um algarismo de 0 a 9. Ok? Tudo bem. Né? Beleza. Se o x é irracional, então essa distribuição é aleatória. Né? Se o x é racional, então a gente vai fazer essa brincadeira aqui do 999. Né? Então é uma dízima periódica infinita, ok. Se ela é uma dízima periódica finita, você faz o 999. Então você tem estabelecido aí uma representação infinita única. Tá? Não tem duas dessa aí, é única. Tá? Então aqui está o processo aqui, beleza. Então vamos supor que o intervalo 0, 1 seja numerável. Então eu consigo contar ele, x1, x2, x3, x4. Né? O x1 é um 0,11, A12 e por aí vai. E agora a gente vai partir para um argumento muito sagaz, chamado diagonal de Cantor. Né? Você vai criar um outro número, né? Vou chamar ele de xc, né? Em homenagem ao Cantor, que é o seguinte, você vai olhar aqui o A11 e vai trocar ele por um número diferente. Vai olhar o A12 e vai trocar ele, é um algarismo entre 1 e 9, né? É entre 1 e 9, não pode ser todos zeros. Deixa eu ver lá, aqui, ó, um algarismo entre 0 e 9. Tá bom, pode ser 0 e 9, não tem problema não. Vai olhar aqui e vai trocar, vai olhar aqui e vai trocar, vai olhar aqui e vai trocar. Né? Então você está construindo esse alfa, aqui ele chama alfa, né? Onde você vai trocar. Eu chamei ele de xc, mas é alfa. Vamos usar essa nomenclatura. O que acontece? Veja bem, esse alfa que a gente criou, ele não pode ser igual ao x1, porque ele tem um dígito diferente na primeira casa. Ele não pode ser igual ao x2, porque ele tem um dígito diferente do x2 na segunda casa. Ele não pode ser igual a nenhum desses caras. Mas observa uma coisa. Esse alfa, né, ele está entre 0 e 1, né, porque ele é 0, alguma coisa.
Então ele está entre 0 e 1. Né? O que vai acontecer? Né? Cada BI é diferente de... você pode escolher diferente de 0, sempre. Né? Cada BI é escolhido para ser diferente de 0 e diferente de 9. Eu tenho aqui várias escolhas, então eu vou escolher ele diferente de 0 e diferente de 9. Né? E aí vai. Aí ok. Né? E aí o que acontece? É claro que por construção esse alfa está entre 0 e 1. Ele não é 0, né? Porque eu não deixo que os BIs sejam todos iguais a 0, que eu nem escolho ele igual a 0. Ele não é igual a 1, porque eu também não posso escolher os BIs iguais a 9. Né? Então esses BIs aqui, eu olho aqui, né? É um valor, será 5, aí eu escolho 6. Né? Mas eu nunca escolho 0 e nunca escolho 9. Eu sempre troco esse cara sem escolher 0 e 9. E aí eu formei, né? Eu sempre vou escolher os caras entre 1 a 8, escolhidos de forma que o BI é diferente do A e I. Né? E aí o que acontece? Eu tenho um número entre 0 e 1, esse número não é 0, esse número não é 1. Então esse alfa, ele mora aqui no intervalo 0, 1. Porém, ele está fora da lista, porque eu fiz ele ser diferente de cada um dos elementos da lista. Ou seja, é um absurdo, porque eu falei que esse cara é enumerável, listei ele e criei um número fora da lista. Então, ele é não enumerável. Intervalo aberto 0, 1 é não enumerável. Eu não consigo contar. Repara que eu consigo contar todos os racionais aqui dentro. Contar entre aspas, eu consigo listar, mas eu não consigo listar todos os números reais. A primeira consequência, antes de voltar nesse assunto, é o seguinte: o R é não enumerável, porque ele tem a mesma cardinalidade do que o intervalo aberto 0, 1. Né? Então o R é não enumerável. E aí, como consequência, né, o conjunto dos números irracionais ele é não enumerável. Por quê? Porque o R é a união de Q com os irracionais. Se os irracionais fossem enumerável, o R seria reunião de enumeráveis. Reunião de enumeráveis é enumerável, mas o R é não enumerável. Então, os números irracionais formam um conjunto não enumerável. E aí, a gente tem uma sensação, né, que existem mais racionais, entre aspas, o mais e o menos é um conceito muito abstrato. A gente tem ideia de que quando a gente pede para um ser humano falar assim, me fala um número entre 0 e 1. Cara, a probabilidade desse ser humano de te fornecer um número racional é quase certa. Dificilmente ele vai falar assim, a raiz de 2 sobre 2. Vai falar meio, vai falar um terço, vai falar um não sei o que, vai falar uma fração para você. Porque a gente está acostumado com fração. A fração é algo que a humanidade é mais... como é que você lida com ela melhor. Né? A irracionalidade não, porque esse negócio dessa aleatoriedade, dessa expressão decimal infinita, né, é um negócio que a gente não consegue nem dizer direito para o outro. Isso aqui vai fazer 1,41, 42, né, 3,14, não sei o que lá. Você não consegue nem descrever para o coleguinha o número de forma completa. Você acaba dando para um número, o π. O que é o π? 3,14. Não é. 3,14 é um número racional. Né? Então, poxa, você nem consegue falar para o coleguinha o π sem ficar a vida toda falando as casas decimais dele. Né? Claro que você vai passar a informação, é o π, é um número irracional, né, que começa com 3,14 e depois aí o que continua é aleatório. Né? Mas veja bem, em termos de densidade numérica, né, você vai ter ali dentro do intervalo 1, né, uma quantidade não enumerável de números irracionais e uma quantidade enumerável de racionais.
Então, num certo sentido, né, a quantidade de irracionais é maior do que de racionais. Então, você tem até quando você trabalha com variável contínua, né, e você pensa em termos de probabilidade, né, a, a probabilidade de você sortear um número dentro do intervalo 0, 1, né, e esse número ser racional é zero. Se você considerar um sistema, né, abstrato de seleção de números, né, dentro do intervalo 0, 1, né, a probabilidade desse número ser racional é zero. Então, se você tem uma roleta doida, né, uma roleta que seleciona números, né, jamais aposte, né, no número racional. Né? Aposte que ele vai ser irracional, que é a certeza que você vai ganhar. Né? Então é isso. E a gente encerra com essa polêmica aí dessa quantidade. Não é quantidade, é comportamento. Né? O comportamento é esse. Os racionais você consegue listar, né? Os irracionais não, os reais não. Você não tem como listar. Não tem como dizer para você qual é o próximo real depois do zero. Tem como dizer qual é o próximo racional depois do zero. Né? Tem aquela numeração em forma de seta. Tá? Mas qual é o próximo irracional não é possível. Tá ok? Vamos lá aqui para nossa gravação. Eu vou dar uma parada e falar com o pessoal que está aí ao vivão. Dei uma ajeitadinha aqui que eu tô até muito perto, mas tá bom. Professor, Oi. Ok, então. Eu tirei algumas dúvidas pontuais a respeito dos exercícios e nem foi para gravação, né? Sem problemas. A gente para por aqui hoje e um bom estudo para vocês. Obrigado aí quem assistiu até agora. Até a próxima.